Romanos capítulo 5, versículo 19, diz assim nos a Bíblia Sagrada: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quero vos relatar nesse instante algo que aconteceu na minha vida, que começando aos 6 anos de idade, quando eu perdi a minha mãe, por sinal evangélica, uma senhora de muita oração, fazia parte do círculo de oração, uma pequena igreja no estado de Mato Grosso. E aos 6 anos de idade, Deus a tirou, levou para a sua glória, quando eu estava completando 6 anos de idade. Era filho único daquela família, e daquele dia em diante a minha vida se tornou uma vida muito triste, muito só, passando assim a ser perseguido por demônios, a viver uma vida totalmente perseguida pelos espíritos imundos. Meu pai, um homem crente, porém muito trabalhador, não podia estar ao meu lado todos os tempos, dando-me as devidas atenções, e à noite comecei a ver visões, a ter aparições no meu quarto. Eu sentia muito medo, tinha medo de tudo, tinha medo do escuro, tinha medo de ficar sozinho, tinha medo de dormir sozinho. E o meu quarto, quando anoitecia, que eu deitava para dormir, começava a acontecer desfiles de espíritos, passavam perto da minha cama, animais sem cabeças, via cachorros peludos, arrastando os pelos até o chão, com os dentes para fora, e aquilo me dava muito medo, pavor, terror, até que um dia começou a aparecer para mim um cidadão vestido como soldado do exército. Ele parecia para mim de farda e começou a dizer: não se preocupe, meu nome é Keivor e eu sou o rei das caveiras, e de hoje em diante, todas as noites, quando você tiver medo, você me chama, e eu venho, apareço, e o medo vai embora. E daquele dia em diante, eu fiz uma íntima amizade com aquela personagem. Todos os dias ele aparecia, eu o chamava e ele vinha, sentava à beira da minha cama e eu dormia. E o tempo passou-se 2 anos nessa situação, até que um determinado dia, numa determinada madrugada, ele me tomou e começou a me dizer: nós vamos fazer algumas viagens diferentes, coisas que você ainda não conhece, que você ainda não viu. E ele me pegou e levou-me em direção à parede, e lembro-me que numa velocidade terrível, atravessamos a parede do quarto onde eu estava dormindo. E viajamos por vários lugares, por muitos estados, lugares que eu não conhecia, que jamais imaginei ver. E ele começava a me dizer: você está vendo essas velas? Isso chama-se terreiros de candomblé. Um dia você vai ser um pai de santo, um babalaorixá. E eu não sabia o que ele dizia, porque eu havia nascido num lar evangélico, não conhecia nada daquilo que ele me dizia. E essas viagens começaram a acontecer constantemente. Por várias vezes nós começamos a fazer essas viagens, até que um dia ele disse: o lugar aqui já não dá mais para nós ficarmos. O seu pai vive falando com o homem lá de cima, e o homem lá de cima está querendo impedir que eu venha aqui, então não dá mais para nós ficarmos aqui. Foi quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar na casa de uma tia minha, que por sinal na época era feiticeira, mãe de santo de candomblé. Chegando na casa dela, adentrei, e quando cheguei na casa dela eu não conhecia nada daquilo que via, visto que eu havia nascido num lar evangélico. E olhando para a parede comecei a ver muitas imagens de escultura, e comecei a perguntar a ela, disse: minha tia, o que significa esses bonequinhos de barro? E ela começou a me dizer, até me repreendeu, disse: isso não é boneco, eles são santos. E começou a dizer-me: este aqui é Maria de tal, este aqui é Benedito, este aqui é Jorge, este aqui é Pedro, este aqui é fulano, e foi dizendo o nome de um por um. Mas o que me chamou a atenção é que embaixo de cada um deles havia outros bonequinhos vermelhos, de rabos, chifres, orelhas pontudas, pernas tortas, as mãos entrevadas com os dentes para fora. Eu comecei a perguntar: e esses outros bonequinhos mais feios?
E ela começou a dizer: esses são Exus. É que cada santo desse, há um sincretismo no clero, na Igreja Católica, por exemplo. E ela começou a me dizer: Aparecida é Iemanjá, Santa Luzia é Oxum, São Jorge é Ogum, São Sebastião é Oxóssi, São Benedito é Ossan. E foi dizendo um por um daqueles santos. Eu não entendia o que ela dizia e ela começou a me dizer: mas não se preocupe não, hoje à noite eu vou te levar num lugar especial, mais tarde um dia você vai entender tudo isso. E quando anoiteceu, trocamos roupa, tomamos banhos, e ela me pegou pela mão e disse: eu preciso te levar num lugar especial esta noite. E me pegou e levou-me a um lugar estranho. Chegamos naquela casa estranha, um quarteirão todo murado, um muro aproximadamente de 6 metros de altura, aquele muro enorme, um portão de ferro. E ela bateu no portão e saiu lá de dentro, um moreno forte, nu da cintura para cima, cheio de miçanga no pescoço. Olhou para ela, olhou para mim e perguntou a ela: é este aí o menino? Ela disse: é este aqui o menino. Entre. Quando adentramos, que eu olho na parede, uma parede enorme, estava ali pintado. Quem? Aquela mesma Maria, senhora de tal, a qual minha tia havia me dito que era uma santa. E eu logo pensei: bom, se essa Maria está aqui e é uma santa, aqui é um bom lugar, visto que nós sabemos que santo não mora em inferno. Eu disse: então aqui é um bom lugar. E quando dei mais uns 2 passos para frente, que eu olho do meu lado direito, ou seja, do lado direito de quem entra, do lado esquerdo de quem sai, havia ali uma porta aberta, e eu olho para dentro da porta, um quarto pintado de vermelho e preto, e no chão lavado de sangue, e muitos assentamentos de Exu. Ou seja, o que é assentamentos? Assentamentos são quartas de barros ou vasos de barros, onde é colocado todas aquelas imundícies de cemitério, terra de encruzilhada, terra de porta de banco, ervas de Exu, ou seja, ervas daninha, a qual os Exus preferem, ervas de espinhos, e assim sucessivamente, sangue de pessoas, vísceras de defunto, e depois é coberto de argila e colocado búzios ali por cima, e assentado um ferro, um tridente. Como nós, seres humanos, temos assinatura, os demônios têm as suas assinaturas em formas de ponto, e esses pontos são feitos em ferro e cravado nos seus assentamentos. E eu comecei a olhar aqueles garfos, aqueles tridentes, aquelas caudas horríveis com setas, e em cima daqueles garfos haviam cabeças de bodes cortada com charuto na boca, aqueles bodes sem corpo, só a cabeça, os galos da mesma forma, sem corpo, só a cabeça, com charutos na boca, e todos aqueles charutos aceso, e um daqueles animais sem cabeça abria o bico e fechava os olhos, e aquilo para mim foi horrível. E eu olhei para minha tia e perguntei para ela: o que é isso? O que é casa que é aquela? Ela disse: ali é a casa dos Exus. E eu perguntei para ela: o que é Exu? E ela me disse: é o diabo. Eu tremi de cima embaixo, visto que eu havia nascido num lar evangélico e não conhecia aquele outro lado do mundo espiritual. Então adentramos para dentro daquele barracão enorme. Havia ali muita gente, muitas pessoas, e eu me lembro que eu me sentei no último banco. Então eu já tinha 10 anos de idade naquela época. E no último banco sentado, assistindo na assistência, começou-se os trabalhos, coisa que eu nunca tinha visto. Começaram a soltar muitas fumaças em todo mundo, e de repente fizeram lá uma volta de pessoas, mulheres e homens, todos vestidos de brancos, e começaram a bater os atabaques e a cantar e sacudir os agogôs. E eu fiquei olhando aquilo, e de repente a minha tia começou a rodar e se incorporou, e todos que estavam ali da mesma forma se incorporaram. E por último foi a dona do terreiro de candomblé, do barracão daquele lugar, uma senhora forte, uma senhora já de idade, mas muito forte. De repente ela bateu o pé no chão e começou a rodar, tirou a roupa, vestiu a blusa aos avessos, jogou o cabelo para frente e começou a urrar, a estrugir como um leão de uma forma terrível. E ela olhou para mim, eu estava no último banco daquela assistência, na minha frente havia muita gente. Ela olhou para mim, apontou o dedo e disse: você, menino, vem até aqui. E havia um cidadão na minha frente, eu lembro que eu me escondi atrás dele, e o cidadão olhou e disse: é você, menino, vai até lá, está te chamando. E eu me levantei todo trêmulo, com muito medo, me aproximei daquele lugar onde estava aquela senhora, e ela me disse: tire os sapatos e entre aqui. Havia um muro de separação, eu tirei os sapatos e adentrei, e quando eu adentrei, ela começou a me dizer: eu te odeio, eu tenho raiva de você, eu não consigo nem te olhar de tanto ódio. Eu abaixei a cabeça e perguntei a ela, disse: por que é que a senhora tem tanto ódio de mim? Ela disse assim: eu não sou senhora, eu sou senhor,
Eu sou ele, não sou ela. Eu estava vendo uma mulher na minha frente e fiquei mais confuso ainda. Eu digo, então por que o senhor tem raiva de mim? Ele disse, eu sou o caboclo Sete Montanha. É um demônio perigosíssimo que Jesus derrotou na cruz do Calvário para nos dar a vitória. E ela me disse, eu sou o caboclo Sete Montanha. E eu estava na Bahia, numa grande festa de caboclo, e alguém me disse que você tem uma grande estrela para ser Babalaorixá, e me mandaram vir aqui te desenvolver ainda esta noite. E eu trouxe comigo 7 caboclos para nós trabalharmos na sua cabeça ainda esta noite. Eu não sabia o que ela estava dizendo. Mais tarde eu fui descobrir o que era ser Babalaorixá. É uma palavra aportuguesada que em Quetu se diz de outra forma, se diz Babalaoye Iranissá, que significa escravo e discípulo de Satanás. E em Efon se diz Babayoinriche, que significa filho de Satanás destinado a ir morar no inferno. Mas Satanás se enganou, porque eu não tenho estrela para ser Babalorixá. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe para uma grande obra na terra. Mas naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo. E eu abaixei a cabeça e me calei. E aqueles homens incorporados e mulheres começaram a me rodear à minha volta e a soltar fumaças de charuto no meu rosto e me balançar e me rodar. E eu, uma criança com 10 anos de idade, visto que, convenhamos, uma criança de 10 anos não conhece, não raciocina, não sabe o que é a vida. Assim estava eu, à mercê daqueles adultos ainda possessos por demônios. E eles começaram a soltar fumaça de charuto no meu rosto. E eu lembro que eram aproximadamente 9 horas da noite. E eu desapareci, eu sumi. A minha consciência foi embora, eu fui sumindo e apaguei. E lembro-me que era mais ou menos 4 horas da manhã. Quando eu tentava voltar a si, eu tomava tapa no rosto. Eu ouvia os demônios dizendo, ele não suportou, ele não vai aguentar. Ele não aguenta, é muito forte. Outros me batiam, me sacudiam. Outros diziam assim, mas nós não podemos tirar a vida dele. O homem lá de cima não nos deu permissão para tirar a vida dele. E outros diziam, mas ele não vai suportar. Ele vai morrer, ele não aguentou a incorporação. E de repente aquela mulher possessa me pegou, jogou-me nas suas costas e começou a rodar comigo e me jogou no chão. Foi quando eu comecei a voltar a si, sentindo náusea. Era a sensação mais horrível que eu já senti na minha vida. Eu queria respirar e não respirava, eu queria falar e não falava, não entrava ar e não saía ar. Eu lembro que eu comecei a chorar, lágrimas começaram a sair no meu rosto, e aquelas lágrimas foram entrando nos meus lábios, eu comecei a respirar, me coloquei de pé, puxei um banco, encostei-me no banco, visto que eu era uma criança pequena, encostei naquele banco e comecei a abrir os olhos. Abri os olhos, toda a minha volta rodava, tudo estava estranho. Eu fiquei de pés e comecei a olhar para o meu corpo. A minha roupa estava toda lavada em sangue, os meus 2 pulsos cortados. Eu quis falar, não conseguia, minha língua estava inchada. A minha língua havia sido cortada no meio, de fora a fora. Muito sangue saía dos meus braços, muito sangue saía da minha boca, muito sangue saía de mim. Eu olhei para a minha roupa, estava toda suja de sangue, cheia de baganas, de charutos, de cigarros, de cinza de charutos. Eu comecei a olhar no meu braço, estava todo queimado de charutos, os 2 pulsos saindo sangue, e eu comecei a querer desesperar-me. Eu olhei para minha tia e perguntei a ela, o que foi que vocês fizeram comigo? O que aconteceu comigo? Ela deu uma risada sinistra e disse, meu filho, veio 7 caboclos na sua cabeça esta noite, e no final veio um Exu muito bravo. Nós não queríamos deixar...